Segundo uma fonte do governo, Minhoto, tá, e então aparece uma nova alternativa de conciliação, né, e de diálogo entre os três poderes. Você acredita que é uma medida viável esse novo projeto de lei agora que pode tramitar no Senado para diminuir a pena desses acusados considerados de menor importância nessa tentativa de golpe? Tem bastante coisa aí, tá, no que você colocou, vai na linha do que eu já tinha exposto, né, dessa busca de um consenso, uma saída negociada. Eu diria que tem dois caminhos aí para redução de pena. Um caminho seria esse que você acabou de ventilar, que o Otávio Guedes trouxe, que é a questão do PL no Senado. E aí também existe, vamos dizer assim, de uma maneira mais light, uma maneira mais soft, existe também uma disputa de poder entre Câmara e Senado, para ver quem poderia tomar a frente disso antes e resolver dentro da questão da direita, né? Isso é um caminho. Um outro caminho é um caminho que o Luiz Fux indicou. O Luiz Fux pediu vista dos autos. Então veio o relator, Alexandre Moraes, colocou, se não me engano, para Débora Rodrigues foi 14 anos de prisão regime fechado, e impôs uma multa de 30 milhões, obviamente nunca será paga. Então um outro caminho seria um caminho interno. Quer dizer, o Fux já falou, eu vou reduzir a pena, ele indicou, ele falou, eu acho que está um pouco exagerado. Então, existe uma solução interna judicial que seria o próprio STF, através dos seus ministros, reverem essa pena. Então, se manifestarem no sentido de que a pena foi exagerada, a pena foi fora de propósito. E aí, para justificar isso, tem essa questão aí já mais ligada ao PL do Senado, que você indicou lá com a presidência do Davi Alcolumbre. Existe essa visão de que, veja, quem foi para a rua, vamos colocar assim, no 8 de janeiro, eram pessoas que estavam acampadas, basicamente acampadas em porta de quartéis, passaram o ano novo ali, numa grande expectativa do que ia acontecer, foram mantidas naquela condição, né, de uma expectativa assim, do que poderia acontecer, GLO e como é que fala, Tribunal Militar, uma série de fake news que manteve aquelas pessoas, vamos dizer assim, acesas, né? Crédulas de que algo iria acontecer a favor do Bolsonaro. E não aconteceu. Então, essas pessoas tiveram um comportamento que foi, desde o meu ponto de vista, tá? Foram com um comportamento assim meio de tropel, meio de vandalismo mesmo, que inclusive aparece no voto do ministro Cássio Marques. Ele condenou alguns daqueles do 8 de janeiro por vandalismo. Então, assim, não dá para você condenar uma Débora Rodrigues que foi lá e simplesmente pichou uma estátua e escreveu "Perdeu Mané" com a mesma pena de um Braga Neto, ou dos Kids Pretos, ou eventualmente do Bolsonaro, se for comprovada a participação dele. Então existe uma questão cerebral, uma concepção do que teria sido o golpe, ou uma tentativa de golpe, e existe aquelas pessoas que estavam lá no 8 de janeiro e praticaram aqueles atos, a meu juízo, sem nem saber que era realmente uma questão de golpe. Para mim aquilo foi uma manifestação popular, acabaram quebrando muita coisa, invadiram inclusive o próprio STF, vandalizaram. Então existe um sentimento de que há uma conduta separada, um sentimento que não é só meu, mas também não é algo generalizado. Muita gente acha que essas pessoas participaram do golpe ativamente, tinham consciência, que a Débora, por exemplo, tinha consciência que ela estava praticando um golpe de Estado, que ela queria tomar o poder. Eu acho que não. Eu acho que estavam participando ali de uma manifestação popular, muito estimulada por essa frustração colossal que eles estavam todos ali sentindo, e acabaram praticando esses atos de vandalismo. Veja só, Ítalo e telespectadores, nós tivemos naquele dia, no 8 de janeiro, um episódio até bizarro, né? Eu classifico de bizarro, que foi uma senhora, se eu não me engano, não lembro se era um homem ou uma mulher, mas acho que era uma mulher, que defecou, fez cocô no átrio do STF. Quer dizer, uma coisa, como é que você vai pensar que uma pessoa dessa está praticando um golpe, ela está querendo tomar o poder, porque golpe é tomada do poder. Para mim fica uma coisa um pouco sem sentido você conciliar isso com o itinerário, com a conduta de quem está dando um golpe de Estado. Então não casa uma coisa com a outra. E me parece que está sendo um pouco pesado a condenação dessas pessoas. Isso está se tornando algo consensual e também está interferindo na estabilidade institucional, porque a gente precisa pensar isso também. A esquerda pode achar bom essas pessoas estarem na berlinda, estarem sendo condenadas, o próprio Bolsonaro, o Braga Neto, mas isso causa uma instabilidade institucional que mantém
o Estado e o próprio governo num ambiente de desequilíbrio que não é bom, né? É bom você ter uma definição para chegar em 2026 com um terreno limpo, digamos assim, e definido de quem vai disputar a presidência. É isso aí.